Bem-vindo ao capítulo 3 do Manual de Força-Tarefa para Emergências, Task Force, Papéis e Competências. Neste capítulo, nós estruturamos o coração de uma força-tarefa operacional, papéis definidos, competências verificáveis e entregas mensuráveis. Porque em cenário real, o verdadeiro inimigo não é apenas o desastre, é a fricção interna, retrabalho, atrasos, acidentes evitáveis, desgaste acima do necessário e uma carga cognitiva insustentável. Aqui você vai entender por que, quando todo mundo ajuda em tudo, ninguém é responsável por nada. E vai aprender como corrigir isso com um modelo simples e extremamente eficaz. Cada papel existe para servir a missão com um tipo específico de entrega, protegendo a cadência da operação e garantindo segurança do time. Você verá na prática o efeito sistêmico da proficiência. A força-tarefa deixa de depender de heróis e passa a depender de rotinas confiáveis. Papéis de sustentação e proteção como logística, comunicações, TI, segurança, ligação, saúde e apoio humanitário. A matriz de proficiência, CHA, com progressão iniciante, pleno, avançado, tornando o desempenho observável. O painel sistêmico com 3 indicadores de saúde da operação. Objetivos do período. Logística crítica e incidentes, quase erros. E também verá antídotos práticos para erros frequentes de liderança, planejamento, operações e logística. Este conteúdo faz parte da formação de operadores de força-tarefa da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras e também voltado a operadores de resgate em geral, bombeiros, socorristas e lideranças que atuam em incidentes complexos, desastres e emergências com múltiplas frentes. Apoie esse projeto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com sua equipe, comente de qual cidade e estado você está assistindo. Agora vamos ao vídeo podcast. Hoje vamos mergulhar no que talvez seja o pilar de qualquer operação de emergência bem-sucedida, a clareza. Temos aqui o 3º capítulo do Manual de Força-Tarefa, que foca em papéis e competências. E a missão que a gente se propôs foi entender por que, no meio do caos, definir quem faz o quê não é burocracia, mas sim a principal ferramenta de segurança e eficácia. Exatamente. O material defende uma ideia muito forte. A diferença entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes, não está na quantidade de recursos, mas na qualidade da organização humana. Isso. O que a gente vai explorar hoje é como papéis bem definidos e competências claras criam uma arquitetura de funções que reduz o atrito e amplifica os resultados de uma força-tarefa. Faz todo sentido. A ideia de que a organização humana é mais decisiva que os recursos é poderosa. Mas, na prática, no meio do caos, a tendência não é justamente que todo mundo saia correndo para ajudar da forma que pode? Como é que essa estrutura lida com esse instinto humano tão forte? Olha, esse é o ponto central. O manual chama esse instinto de heroísmo descoordenado. Ele parece produtivo na superfície, sabe? Mas, na verdade, é uma das maiores fontes de risco. É por isso que o texto começa com uma frase de impacto. Quando todos ajudam em tudo, ninguém é verdadeiramente responsável por nada. E as consequências disso são diretas. Tarefas críticas que ficam sem dono, decisões que são tomadas de forma dispensa. E o mais perigoso, as fronteiras de segurança começam a se dissolver. Exato. Uma pessoa acha que a outra já verificou a amarração, ninguém verifica e aí o acidente acontece. Perfeito. O resultado é sempre o mesmo: retrabalho, atrasos e acidentes que poderiam ser evitados. O manual propõe uma mudança de mentalidade. Papéis não são cargos fixos, são funções de missão. Funções de missão? A ideia é alinhar o foco e, principalmente, reduzir a carga cognitiva num ambiente que já é absurdamente saturado de informação e estresse. Carga cognitiva. Me ajuda a entender melhor isso? É como se o nosso cérebro tivesse uma capacidade de processamento limitada. Exato. Pensa no cérebro como um computador com memória RAM limitada. Em uma emergência, é como se dezenas de programas estivessem abertos ao mesmo tempo, sabe? Sim, claro. O rádio chamando, o barulho do gerador,
A preocupação com a equipe, a análise do cenário, ter um papel claro, saber exatamente o que se espera de você e o que esperar dos outros, é tipo fechar todos os aplicativos desnecessários para que o processador foque no que realmente importa. Essa analogia é ótima. Então, o chefe de operações que sabe exatamente quais frentes estão ativas não precisa gastar energia mental se preocupando se o combustível vai chegar, por exemplo. Não precisa. Ele confia que o chefe de logística está cuidando disso. Precisamente. O manual chama o chefe de operações de amplificador de eficiência. Ele não faz o trabalho do operador na ponta, mas ele remove a incerteza do caminho. E o mesmo vale para o chefe de logística, que não está lá apenas para apoiar. O texto diz que ele protege a capacidade de operar. Ao antecipar necessidade de água, baterias ou combustível, ele garante que a missão não pare por falta de sustento. É uma função de combate, não de retaguarda. Entendi. A clareza de papéis funciona como um sistema operacional para a equipe, liberando a memória RAM de cada um para resolver problemas, em vez de se preocupar com a organização básica. Mas como essa estrutura, essa arquitetura humana, se parece na prática? Ela é desenhada para ser, assim, ao mesmo tempo clara e flexível. No topo, como eixo central, está o líder da força-tarefa. Ok. A principal função dele não é microgerenciar, mas sim traduzir a complexidade da situação em prioridades claras. O produto final do trabalho dele, segundo o manual, é um plano de uma página. Um plano de uma página. Isso soa quase simplista demais para uma situação de emergência que é super complexa, né? Existe o risco de um líder criar um plano tão resumido que ele se torne, sei lá, vago e inútil no terreno. O manual aborda essa armadilha? Aborda sim, o risco é real. Mas a simplicidade aqui não é sinônimo de superficialidade, sabe? Certo. O plano deve conter de 3 a 5 objetivos muito claros para o próximo período operacional, os riscos principais que foram mapeados e os recursos críticos necessários. É o norte. É o que permite que todos remem na mesma direção. O líder define o que e por quê. E o como fica a cargo de outra pessoa, imagina. Exatamente. Aí entra o contraponto dele, o chefe de operações. Ele pega esse plano de uma página e o transforma em tarefas executáveis. Ah, entendi a dinâmica. Se o líder desenha um mapa do tesouro, operações organiza a expedição, passo a passo. Ele aloca as equipes, confere os equipamentos, acompanha a execução em tempo real e ajusta a rota conforme necessário. É uma dupla fundamental, então, o pensador estratégico e o executor tático. Mas eles não operam sozinhos, certo? Quem mais sustenta essa estrutura? Para sustentar essa dupla, o manual descreve outros papéis cruciais. Temos o coordenador de planejamento, que é o radar da equipe. O radar. Isso. Ele coleta e sintetiza informações do terreno, do clima, de outras agências e alimenta o líder com cenários e alternativas. Temos o chefe de logística, que já mencionamos, garantindo que a máquina não pare, o oficial de segurança, cuja função é transformar riscos abstratos em barreiras de proteção concretas, visíveis, e, finalmente, o oficial de ligação. Essa função de ligação sempre me pareceu um pouco vaga. Qual o papel dele na prática? Ele é a ponte diplomática da força-tarefa. Ele se conecta com as autoridades locais, com outras equipes de resposta, com a comunidade. A função dele é vital para evitar 2 problemas clássicos de grandes operações, né? Quais? A duplicidade de esforços, onde 2 equipes fazem a mesma coisa, e os ruídos de comunicação, que podem gerar desconfiança e atrito. Ele garante que a força-tarefa não seja uma ilha, mas parte de um ecossistema de resposta. E o manual fala sobre como essa estrutura cresce ou encolhe a escalabilidade? Sim, e esse é um ponto-chave. Em uma operação pequena, um esforço mínimo viável, uma única pessoa pode acumular as funções de logística e planejamento, por exemplo. Ok. Conforme a missão cresce para expedido e ampliado, essas funções se desdobram em mais pessoas. Isso só funciona porque a descrição do que cada papel faz já é clara desde o início, não importa quem esteja executando. Mas ter o papel definido é só metade da história, certo? Uma coisa é ter a função de líder, outra é ter alguém que realmente consegue liderar sob pressão.
O manual entra nesse detalhe de quem está pronto para quê? Com certeza. E é aí que a discussão fica mais profunda. O manual não fala apenas dos papéis, mas dos níveis de competência esperados para cada um, usando um modelo bem conhecido, o CHA. Chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Certo. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer e atitude é o querer fazer. Como isso se aplica aqui? O manual adapta isso e divide a proficiência em 3 níveis bem práticos. O nível iniciante é aquele que executa tarefas definidos com supervisão. Ele está aprendendo as ferramentas e os processos. Ok. O pleno já tem autonomia, consegue operar de forma independente e, mais importante, começa a antecipar problemas. Isso é chave. E o avançado é aquele que não só executa com maestria, mas também ensina aos outros, aprimora os processos e consegue tomar decisões difíceis sob alta pressão e ambiguidade. E o mais importante que o texto ressalta: a progressão entre esses níveis não é por tempo de casa ou por patente. É por evidências de entrega. Isso muda tudo. Muda completamente a cultura. Você é o que você entrega. O manual dá exemplos claros. Um líder no nível pleno, por exemplo, não é apenas quem dá ordens. É aquele que já aprendeu a arte de dizer não com serenidade. Não para quê? Para fechar frentes de trabalho improdutivas, para focar a equipe no que realmente importa. Isso é uma habilidade difícil de desenvolver, hein? E para as outras funções? Para um chefe de operações pleno, a habilidade-chave é encurtar ciclos de decisão e execução. Ele não se prende ao plano inicial, sabe? Ele adapta e concentra o esforço onde há efeito real, abandonando o que não funciona. Entendi. Já um chefe de logística avançado, esse é quase um artista. Um artista. Como assim? Ele não apenas gerencia o estoque. Ele desenha a base de operações inteira em camadas de redundância. Ele opera com múltiplas rotas de suprimento, já prevendo que uma delas vai falhar. Ele integra a manutenção preventiva dos equipamentos no ritmo da operação. A atitude que o manual descreve para ele é a obsessão tranquila. Obsessão tranquila. Adorei o termo. É um paradoxo interessante. É a mentalidade de que nada pode faltar, nada pode sobrar em excesso e nada pode quebrar sem que se saiba exatamente o porquê e qual é o plano B. É uma serenidade que vem da preparação extrema. Ok, então temos papéis claros e níveis de competência baseados em entrega. Mas como se mede essa entrega? Num ambiente tão dinâmico, como saber se a equipe está realmente sendo eficaz ou apenas se movendo muito? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o manual defende fortemente que medir não é burocracia, mas sim a única forma de separar a percepção da realidade. Faz sentido. Sob estresse, nossa percepção engana. Exato. Achamos que estamos sendo produtivos, mas estamos apenas ocupados. A regra proposta é a da frugalidade, poucos e bons indicadores, os famosos KPIs. E quais seriam os indicadores-chave para a saúde da operação como um todo? São 3 indicadores sistêmicos. Primeiro, a taxa de cumprimento dos objetivos definidos no plano daquele período. Simples e direto. Fizemos o que dissemos que faríamos. Ok. A integridade logística crítica. Os níveis de água, energia, combustível e comunicação estão acima do mínimo de segurança. E o terceiro, que é fascinante, é o número de incidentes de segurança, mas com um detalhe crucial, incluindo os quase erros. Quase erros? Aquelas situações que por pouco não viraram um acidente? Por que medir isso é tão importante? Porque aqui está uma mudança de paradigma. O KPI específico do oficial de segurança, segundo o manual, é a taxa de captura e análise de quase erros. Captura e análise. Isso. Uma organização que apenas pune o erro consumado gera uma cultura de medo, onde as pessoas escondem as falhas. Isso é contraintuitivo e brilhante. A cultura de muitas organizações é esconder o erro. Aqui o manual propõe que o quase erro é um dado valiosíssimo. É como se a organização ganhasse um sistema imunológico, que aprende com as pequenas ameaças para evitar a doença fatal. Exatamente essa analogia. Uma equipe de segurança que mede, discute e aprende com os quase-erros, sem uma caça às bruxas, cria a confiança necessária para que as pessoas reportem as pequenas falhas. E é daí que vem a prevenção de verdade. É a partir da análise desses pequenos desvios que se previne o grande desastre.
E para os outros papéis, também existem KPIs específicos. Sim, o do líder, como dissermos, é a taxa de objetivos cumpridos. O do coordenador de planejamento é muito interessante. É a taxa de previsões úteis. Previsões úteis. Ou seja, não importa quantos relatórios ele produziu, mas sim quantas vezes a projeção que ele fez ajudou a equipe a evitar um problema ou a capturar uma oportunidade. Mede-se o impacto, não o volume de papel. Isso tudo nos leva à parte mais prática, talvez a mais útil para quem está em formação. Os erros que se repetem sob pressão e como o manual sugere que eles sejam evitados. Sim, o capítulo termina com uma espécie de guia de campo das armadilhas mais comuns. Para o líder, o erro clássico é confundir direção com volume. Direção com volume. É a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Abrindo frentes demais e dispersando a energia da equipe. O antídoto é a disciplina de voltar sempre para o plano de uma página. Quais são os nossos 3 objetivos principais? E focar neles. E para a equipe de planejamento, qual a armadilha deles? É a coleta infinita de dados. Achar que mais informação sempre leva a uma decisão melhor. Isso geralmente leva à paralisia por análise, uma nuvem de dados que mais confunde do que ajuda. Sim, conheço bem. O antídoto proposto é a disciplina de descarte. Para esta decisão, quais são as 3 e somente 3 variáveis que realmente importam? Foco no essencial. Faz sentido. E em operações, no calor do momento? Em operações, o erro é a produtividade aparente. Imagine a cena. 10 pessoas correndo, carregando caixas, gritando no rádio. Parece que muito está acontecendo, né? Parece, mas no fim do dia, nenhuma das 3 áreas de risco foi de fato isolada. É o que o manual chama de muito movimento, pouca conclusão. E qual o antídoto? O antídoto que ele propõe é poderoso. Recuperar a honra de terminar. A disciplina de fechar uma frente de trabalho completamente antes de abrir outra. Recuperar a honra de terminar. É uma frase forte. Por último, na logística. Na logística, a armadilha é a logística solidária. É aquele chefe de logística que, com a melhor das intenções, atende a um pedido urgente de uma equipe que veio por fora do fluxo normal. E qual o problema disso? Ao fazer isso, ele pode estar tirando um recurso que era crítico para outra frente prioritária, prejudicando o todo para ajudar uma parte. O antídoto é a transparência radical. Um painel simples e visível para todos, mostrando os níveis de estoque e as prioridades. Assim, o não dele não é pessoal, é baseado em dados e prioridades definidas pelo líder. Então, depois de destrinchar tudo isso, qual é a grande mensagem? A estrutura de papéis e competências descrita no manual não parece ser uma jaqueta de força, como alguns poderiam pensar. É quase o contrário. É exatamente o contrário. Ela é um sistema que protege a equipe de si mesma quando está sob o efeito do estresse e da fadiga. Interessante. Ao criar rotinas confiáveis, papéis claros e um método de trabalho, a força-tarefa deixa de depender de lampejos de heroísmo individual e passa a depender de um sistema robusto. Isso libera a capacidade cognitiva das pessoas. Elas podem focar em resolver os problemas únicos e complexos da missão, em vez de gastar energia com conflitos internos, desorganização ou incerteza. A clareza gera previsibilidade. E a previsibilidade, no meio de uma emergência, não é monotonia. É uma forma de cuidado com a equipe. É a forma mais elevada de cuidado. Ela cria um ambiente psicologicamente seguro onde as pessoas podem performar no seu melhor. Isso nos deixa com uma reflexão final. O manual descreve um sistema de papéis com limites, entregáveis e responsabilidades muito bem definidos. A pergunta que fica martelando na minha cabeça é: como essa disciplina rigorosa, que à primeira vista parece limitar a ação individual e a espontaneidade, pode ser, na verdade, a maior fonte de liberdade e criatividade para uma equipe ter que resolver problemas complexos e totalmente inesperados no terreno?